Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz: E aconteceu que, apartando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo-se descido deles, estavam lavando as redes. E entrando no barco, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, afasta-se do mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se a rede. A palavra do Senhor vem a dizer que estava Simão, Pedro e João, filho de Zebedeu, à beira do mar Genezaré. E a Bíblia diz que eles tinham pescado toda a noite, eles tinham ido para o mar para poder pescar, mas a Bíblia diz que pela manhã, quando eles estão à beira do mar, ele estava lavando as redes. Por quê? Porque eles não tinham pegado nenhum peixe. A Bíblia diz que quando Jesus chega à beira do mar de Genezaré, que a multidão o apertava, então Jesus pede para Pedro: Simão, o seu barco é emprestado. E a Bíblia diz que Pedro empresta o barco para Jesus e ensinar, poder pregar as boas novas para aquela multidão que estava apertando. Depois que Jesus termina de pregar, ele devolve o barco a Pedro e diz: Pedro, volte ao mar. E Pedro disse ao Senhor: Senhor, eu passei toda a noite pescando, mas segundo a tua palavra eu irei novamente. E a Bíblia diz que quando Pedro vai novamente ao mar, o Senhor Jesus diz para ele: Pedro, lança a rede nas profundezas do lado direito. E a Bíblia diz que Pedro ouviu a palavra de Deus e ele obedeceu à voz do Senhor Jesus. Sabe o que eu quero te dizer? Empresta o teu barco no dia de hoje para o nosso Senhor Jesus entrar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você tem saído para a peleja, você tem saído para a luta, e muitas das vezes você tem voltado enfadigado, cansado, estressado. Sabe por quê? Porque Jesus não entrou no seu barco. Mas a partir do momento que você emprestar o teu barco para Jesus tomar o controle, tomar a direção, você vai ver que as coisas vão caminhar e vai frutificar diferente. Comece o dia de hoje dizendo: Jesus, toma a minha vida, toma a direção da minha vida, toma a direção do meu casamento, toma a direção da minha vida, toma a direção do meu ministério, toma a direção do meu coração, do meu falar, do meu pensar, que você vai ver o agir de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Pedro ouve a palavra de Deus e ele coloca em prática, ele vai ao mar alto e lança a rede ao lado direito. A Bíblia diz que quando ele lança a rede, ele pega peixes enormes, ele enche aquela rede. Ele teve que chamar Zebedeu, o João, filho de Zebedeu, e Tiago para poder ajudar, tirá-lo da rede, dali de tantos peixes que ele tinha. Muitas das vezes você não está sendo próspero, muitas das vezes você não está prosperando financeiramente, espiritualmente. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não entrou no seu barco, mas eu te convido no dia de hoje: chame Jesus para entrar na tua vida, chame Jesus para entrar no teu barco, chame Jesus para entrar na tua empresa, no teu ministério, que você vai ver o que vai acontecer. Você vai começar a frutificar, a tua vida financeira vai começar a prosperar. Chame Jesus para ser o centro da tua vida, o centro e o querer da tua vida, que você vai ver o que é que vai acontecer, a mudança repentina que vai acontecer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, Pedro, Simão, ele ouviu a palavra de Deus e ele colocou em prática. Ele poderia ter dito não ao Senhor, mas Jesus diz para ele: Pedro, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Sabe o que eu quero te dizer? A vida de Pedro, ele teve para poder emprestar, ele vendeu aqueles peixes, né? A família dele, para poder sobreviver daqueles peixes, e ainda, maior ainda, ele teve um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus. E a partir daquele momento, ele começou a caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele começou a ser um ganhador de almas. É isso que o Senhor Jesus quer fazer na tua vida. Ele não quer entrar somente na tua vida financeira, mas ele também quer entrar na tua vida espiritual. Então receba esta palavra da parte do Senhor.